Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos corrigir os exercícios da aula anterior e fazer novos exemplos de regra de três composta, para que todos possam entender melhor o conteúdo e desenvolver bem todos os exercícios. Vamos lá? Na aula passada nós deixamos esse exercício que dizia o seguinte: se foram empregados 4 kg de fios para tecer 14 metros de uma maquete de fazenda com 80 centímetros de largura, quantos quilogramas serão necessários para produzir 350 metros de uma maquete de fazenda com 120 centímetros de largura? Então veja só, eu montei a tabelinha. O primeiro coluna eu coloquei o peso em quilogramas, que é o peso da peça. A segunda eu coloquei o comprimento da peça e a terceira a largura, que é o que ele diz na sequência aqui. Então lá, 4 quilos faziam 14 metros de maquete de comprimento com 80 de largura. Ele quer saber quanto eu vou precisar de peso para fazer 350 de metros de maquete com 120 de largura, ok? Então, se eu aumento o peso em quilogramas, se eu tiver mais peso, com certeza eu vou conseguir fazer uma peça mais comprida. E se eu aumentar o peso, também, consequentemente, eu vou conseguir fazer uma peça mais larga. Então, eu posso fazer a relação seguinte, ó, 4 para x igual a 14 para 350, como 80 para 120. Ok, gente? Então, olha lá, como que vai fazer esse exercício, então? Aí vai ficar de qual forma? Eu vou montar aqui, ó, 4 para x igual 14 vezes 80, 1.120. 350 vezes 120, 42.000. Feito isso, eu vou multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz, olha lá, x vezes 1.120, eu vou ter 1.120x. E 4 vezes 42.000, eu vou ter 168.000. Aí eu vou passar esse 1.120 para lá dividindo, vai ficar 168.000 dividido por 1.120, que vai me dar 150 quilogramas, que vai ser a alternativa B da atividade que eu tinha deixado para vocês aí. Espero que tenham acertado, ok? Vamos para o próximo? O próximo dizia o seguinte, olha lá: se 6 impressoras iguais produzem 1.000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2.000 desses panfletos? Então, olha lá, 6 impressoras produzem 1.000 panfletos em 40 minutos. Tá? 6.000 em 40. Agora, 3 impressoras, quanto produziria 2.000 panfletos em quanto tempo? Aí eu vou fazer a pergunta: se eu aumentar o tempo, com certeza eu vou conseguir aumentar o número de panfletos. Agora, se eu aumentar o tempo, se eu tiver mais tempo para produzir a mesma quantidade de panfletos, o que eu vou poder fazer? Eu vou fazer a mesma quantidade com menos impressoras. Então, o tempo é diretamente proporcional ao número de panfletos, só que o tempo, se eu aumento o tempo, eu posso ter menos impressoras produzindo. Então, é inverso ao número de impressoras. Ok? Então, de novo, olha lá. Tempo é diretamente proporcional ao número de panfletos, mas o tempo é inversamente proporcional ao número de impressoras. Vamos lá? Então, como que fica lá? Vai ficar 40 sobre x, sempre começando pela coluna que tem o x. Então, 40 sobre x igual a 1.000 sobre 2.000, olha lá, 1.000 sobre 2.000, e aqui eu vou ter que inverter, ó. Então eu passo o 3 para cima e o 6 para baixo, lá o 3 em cima e o 6 embaixo, ok? Aí, aqui eu tenho 1.000, né, sobre 2.000, eu posso cortar esses 3 zeros aqui, ó. Então eu posso cortar os 3 zeros do 1.000 com os 3 zeros do 2.000. Daí vai ficar como, lá, 1 vezes 3, que vai dar o 3 que está aqui. E embaixo, 2 vezes 6, que é o 12 que está aqui. Então, ficou 40 sobre x igual a 3 sobre 12. Aí é só multiplicar em cruz. 3 vezes x está aqui, ó, 3x, igual 40 vezes 12, está aqui, ó. E 40 vezes 12 vai dar o 480, que é o que está aqui embaixo. Perfeito? Aí esse 3 aqui está multiplicando, ele vai passar para baixo aqui dividindo. Vai ficar 480 e o 3 vem embaixo dividindo. E 480 dividido por 3 vai me dar 160 minutos. Que era a alternativa A, ok? Espero ter acertado. Vamos fazer novos exemplos para fixar bem esse conteúdo, porque vocês tenham facilidade com os próximos exercícios. Vamos lá? Então, vamos lá para o próximo exemplo. 10 cozinheiros, preste bem atenção nesse exemplo,
10 cozinheiros fazem 220 pratos idênticos em 8 horas de trabalho. Se aumentarmos 2 cozinheiros, então se eram 10, agora eu vou ter 12. Então, olha lá, se aumentarmos 2 cozinheiros e considerando que eles mantenham o mesmo desempenho para produzir 250 desses mesmos pratos, o tempo gasto será de aproximadamente 7 horas e 17 minutos, 8 horas e 12 minutos. Vocês estão vendo que as alternativas estão sendo respondidas em horas e minutos. Então, se na hora que vocês resolverem o exercício, o resultado der só em horas, vocês vão ter que transportar a diferença, o resto, para minutos, para poder saber qual a alternativa correta aqui. Vamos montar lá o esqueminha? Lembrando, eu vou ter que montar uma coluninha para cozinheiro, a outra para pratos e a outra para horas de trabalho. Vamos lá? Então, olha lá, eu tenho a coluninha de cozinheiros, a coluninha de pratos e a coluninha de horas. Perfeito, gente? Então, veja só. Se eu aumentar o número de cozinheiros, certo? Ele vai ser inverso à quantidade de pratos, que também vai ser inverso à quantidade de horas. Tá certo assim? O que vocês acham? Uma boa perguntinha para fazer para vocês no grupo, para ver se vocês estão prestando atenção. Veja só o horário da gravação aí. Não está certo. O correto é nós compararmos a coluna que tem o X com as outras duas. Então, tem que começar por aqui, tá? Então, eu vou começar pela coluninha das horas. Então, vejam só. Se eu aumento a quantidade de horas, consequentemente, eu vou conseguir aumentar a quantidade de pratos feitos. Então, a coluna da horas é diretamente proporcional à coluna dos pratos. Perfeito? Agora vamos de novo. Separadamente. Esquece agora dos pratos. Vamos comparar agora das horas com os cozinheiros. Então, ó, se eu tiver mais tempo, ou seja, mais horas, consequentemente, eu vou conseguir fazer a mesma quantidade de pratos com menos cozinheiros, porque eu vou ter muito mais tempo. Então, se eu aumento o tempo, a quantidade de horas, eu posso diminuir a quantidade de cozinheiros, contratar menos cozinheiros. Então, as horas são inversamente proporcionais aos cozinheiros. Então, qual que eu vou ter que inverter na hora de fazer o exercício? Essa aqui, essa coluninha dos cozinheiros. Perfeito? Então, vamos lá? Então, como que eu vou montar o exercício? Vai ficar 8 sobre x, que é o que está aqui, olha lá. A segunda coluninha 220 sobre 250, que é o que está aqui. Ok. E a terceira coluninha eu vou ter que inverter. 12 para cima, 10 para baixo, como está aqui. Perfeito, gente? Tranquilo? É isso aí. Agora veja só. Eu vou fazer o que agora, gente? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Eu posso simplificar os meus exercícios aqui, né? É claro que se eu multiplicar 220 vezes 12 vai dar um número muito maior que esse 132 aqui. Concorda comigo? Mas dá para a gente simplificar, como nós já aprendemos lá nas aulas anteriores, de como fazer simplificação de multiplicação. Dá para simplificar, ó, dá para cortar esses dois zeros. Depois dá para simplificar o 22 com o 10. Lembra que nós simplificávamos na diagonal aqui? Dá para simplificar esses dois, certo? E aí, multiplicando, eu vou ter esse valor aqui, ó, de 132 sobre 125. Se vocês não quiserem simplificar, vocês podem simplesmente multiplicar 220 vezes 12, vai colocar o valor aqui, e 250 vezes 10 vai colocar o valor aqui. E depois fazer a multiplicação em cruz, vai dar o mesmo resultado que dá aqui embaixo, tá? Mas, se vocês quiserem, como eu fiz antes aqui, vocês podem simplificar antes, tá bom? Daí o resultado vai ficar lá, 132 vezes x, 132x. E 8 vezes 125 vai dar 1000. O 132 está multiplicando por x, eu passo ali embaixo do 1000 dividindo. 1000 dividido por 132 vai dar 7,57 e uma dízima, tá bom? Agora, 7,57 está em horas. 7,57 horas é a mesma coisa que eu falar 7 horas mais 0,57 horas. Lembrando que está separado, certo? Então, vejam só.
Eu tenho então 7 horas mais 0,57 de horas. Ou seja, a gente vai ter que transformar esse 0,57 de horas em minutos. É parecido com o exercício que a gente já discutiu lá atrás, né, que tinha que fazer essa transformação. Aí eu faço a regra de 3 de novo para esse 0,57 de horas aqui, ok? Então, olha lá, 1 hora é 60 minutos. 0,57 horas, x. Aí eu vou descobrir em minutos quanto que é 0,57 horas. Multiplico em cruz, olha lá, x vezes 1, x. E 0,57 vezes 60 vai me dar aproximadamente 34. 34 o quê? Minutos. Então eu tenho 7 horas, que é o que já estava aqui, e o 0,57 eu transformei e deu 34 minutos. Então 7 horas e 34 minutos, que é a alternativa E. Perfeito, gente? Espero que vocês tenham entendido, tá? Caso tenham mais alguma dúvida, vocês podem me chamar lá no dia da aula, no horário da aula, a gente pode tirar todas as dúvidas de vocês. Perfeito? Vamos lá para o próximo exemplo. Então vamos lá. Eu tenho um texto, ocupa 6 páginas de 45 linhas cada uma, com 80 letras ou espaço em cada linha. Então, olha lá, na primeira informação que ele dá, que o texto de com 6 páginas, ele cabe certinho, tá? Quando eu tenho 45 linhas cada página e 80 letras ou espaço em cada linha. Cabe exatamente, ok? Para torná-lo mais legível, diminui-se para 30 o número de linhas por página e para 40 o número de letras por linha, certo? Então, vamos lá. Considerando as novas condições, determina o número de páginas ocupadas. Então, vai ser uma coluninha para páginas, outra para linhas e outra para letras, certo? Então, olha lá, 6 páginas, 45 linhas, opa, vamos voltar aqui, e 80 letras. Se eu diminuir para 30 linhas e 40 letras, quantas páginas eu vou precisar? Então, veja só. Se eu aumento o número de páginas, se eu tiver mais páginas, eu posso diminuir o número de linhas por páginas, que eu vou conseguir colocar o mesmo texto lá. Então, ó, se eu aumentar o número de páginas, eu posso diminuir a quantidade de linhas na página. Então, essa é inversa a essa. Perfeito? Vamos para a próxima. Se eu aumentar o número de páginas, eu posso diminuir o número de letras que eu continha em cada página. Então, o número de páginas é o inverso das letras. Vamos de novo para quem não entendeu? Olha lá, presta bem atenção. Se eu diminuir, se eu aumentar o número de páginas, eu vou ter mais espaço, né? Eu vou ter mais espaço em cada página. Então, eu posso diminuir o número de linhas, porque eu vou esticar esses números de linhas para frente e vai caber o mesmo texto que eu tinha produzido antes. Então, se eu aumentar o número de páginas, eu posso diminuir o número de linhas. E se eu aumentar o número de páginas, eu posso diminuir o número de letras por página. Então, essa é a inversa dessa e essa é a inversa dessa. Então, como essa é a única que está ao contrário dessas outras duas, o que eu faço? Eu inverto essa coluninha do x. Eu passo o x para cima e o 6 para baixo. Foi o que eu fiz aqui, está até marcadinha amarela lá. Olha lá, pus o x para cima e o 6 para baixo. E as outras duas eu copio do jeito que está. 45 sobre 30 vezes 80 sobre 40. Perfeito? É só multiplicar esse vezes esse, que vai dar isso daqui. Ok? E isso vezes isso, que vai dar isso daqui. Perfeito? Professor, mas e se eu quisesse simplificar o 45 com 40? Vocês poderiam também, né? Daria para dividir os dois por 5. Não é verdade? E podia simplificar 80 com 30, dá para dividir os dois por 10, ficaria uma conta mais rapidinha de fazer. Mas esse exercício eu já fiz ele multiplicando na íntegra, diferente do outro que eu simplifiquei, para vocês verem as duas opções, tá? Então, lá, 45 vezes 80, 3.600. 30 vezes 40, 1.200. Aí eu multiplico em cruz, x vezes 1.200, 1.200x. E 6 vezes 3.600, 21.600. Aí vai dar, vou passar esse 1.200 para lá dividindo, vai ficar x igual a 21.600 dividido por 1.200, que vai me dar 18 páginas. E 18 páginas é a resposta desse exercício. Perfeito, gente?
Espero que tenham entendido. Se tiver alguma dúvida no horário da aula, vocês podem me chamar lá no grupo. A gente tira todas as dúvidas. Eu deixei apenas um exercício como atividade online dessa semana, para que vocês façam com calma, pesquisem, não precisa ir respondendo rapidamente, até porque eu dou um prazo de uma semana para vocês fazerem. Então tome muito cuidado na hora de fazer o próximo exercício, pesquise, se precisar pesquisar na internet, pesquisa antes de responder, tá? Porque é um exercício só, se errou ele, errou totalmente, então bastante tempo, um exercício só para vocês fazerem, tá bom? Fica assim então, obrigado pela atenção de vocês e um beijo no coração, até a nossa próxima aula. Muita saúde e muita paz.